Olá meus amigos, mais um vídeo novo no canal e hoje eu gostaria de relatar minhas experiências com pessoas difíceis. À primeira vista, quando a gente percebe que uma pessoa difícil entra na nossa vida, a gente fica um pouco revoltado, fica falando, por quê, né? Parece um castigo de Deus. Mas depois que você se faz uma reflexão, uma meditação, aprende um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas assim, você vê que essa pessoa se torna uma bênção para você. O meu exemplo é assim, em 2014, já vai fazer 5 anos, que um vizinho novo mudou para cá. Ele é meu vizinho de porta. Nos primeiros meses, tudo bem, assim, não aconteceu nada, nem nada. E eu, às vezes, quando eu estava em casa, de tarde, ele não sabia que eu estava em casa. Às vezes porque como eu moro no primeiro andar, a gente fica muito perto da rua e esses prédios antigos, a parte da janela de latão também, se escuta quase que amplificado o que as pessoas falam embaixo. Beleza, teve um dia que eu estava em casa e comecei a escutar umas conversas alheias que eu não gosto de fazer isso, por isso que tento ficar o mínimo possível em casa ultimamente. E assim eu comecei a escutar ele falando da vida de todo mundo, da rotina de todo mundo do prédio, que hora que fulano sai, quantas pessoas moram em cada... quem mora, né, e trabalha com o que, essas coisas assim. No começo é assim, normal, deve ser coisa de gente desocupada mesmo, que não tem o que fazer. Daí isso já me deu um certo, sei lá, certa repulsa por ele. Mas aí as coisas, o tempo foi passando e eu comecei a escutar que ele começou a falar da minha vida, da vida das namoradas que eu trazia pra cá, da minha gata miar muito, e algumas coisas assim. Daí eu comecei a ter um pouquinho mais de repulsa, assim. E ele começava a falar mal descaradamente dos outros, assim, pros outros. Daí, na minha frente, quando ele me via, ele olhava assim de um jeito assim, como se nada houvesse acontecido, vinha sorrindo, assim, cumprimentando. Tá bom, eu relevei naquela época. Daí, assim, eu percebi que, nossa, esse cara fuma, viu? Fuma que é uma desgraça. E logo de manhã cedo, quando ele é um desocupado, ele não faz nada da vida, e a esposa dele que vai trabalhar. E ele acorda bem cedo para ir pro bar tomar alguma coisa, e depois ele vai na banca de jornal, que ele fez uma amizade com um funcionário lá do jornal. Ele lê jornal de graça, vê todas as revistas de graça. Fica parecendo que a banca é dele também. E beleza. Mas aí teve um dia à tarde, que eu ouvi um barulho de spray assim no corredor. Principalmente porque tem um lixo coletivo assim. Ele começou a esborrar tanto aquele bom ar que começou a entrar na minha casa. Beleza, eu fui, bati na porta dele, eu expliquei, tá entrando na minha casa, por favor, evite de fazer isso. Ele tudo cinicamente, assim, sorrindo, tá bom. Daí teve um dia de manhã, ele achou que não tinha mais ninguém em casa, ele começou a esborrafar tanto bom ar no corredor, assim, que começou a entrar na minha casa também. Nossa, e eu tinha uma gata também, que eu tava mais com medo da minha gata morrer intoxicada do que outra coisa. Daí eu fui lá e reclamei. Ele achou ruim até de eu ter reclamado disso. E tanto que, nossa, e ele, por causa como a gente mora no primeiro andar, às vezes alguns cheiros da rua vêm pra dentro de casa. E ele, assim, a gente tinha uma cesta na rua de metal que era do prédio, e acho, vizinhos do prédio também colocava lixo lá para evitar enchente. Isso foi posto com propósito, porque minha rua tem constantemente enchente. Ele começou a reclamar que aquele lixo lá estava cheirando mal e pediu para a síndica que
Na época, é uma velha, também uma pobre coitada, assim dizendo, porque ninguém da família cuida dela e ela quer ser síndica e ela tem histórico de ter se apropriado do dinheiro do condomínio, assim, e do outro prédio também, que fizeram ela pagar, mas ela fez um rateio aqui nesse prédio por, sei lá, questão de realmente de moralidade mesmo que falta nesse tipo de gente, né? Então acho que teve uma sintonia entre eles e ninguém gostava dela e só ele puxava um pouco o saco dela, assim, e tá bom, ela foi lá, pediu pra um cara cortar e agora todo lixo que tá posto na rua, ele põe da rua inteira, põe perto de uma árvore que tem na frente do prédio. E essa árvore já tá morrendo, porque o churume que sai do lixo começa a afetar a raiz dela. E tanto que faz anos que não teve enchente, que teve uma vez choveu tão forte que alagou a rua de novo. E aí prejuízo para quem tem carro na rua, essas coisas assim. Você olha esse tipo de gente, né? Crime ambiental, crime contra... é por egoísmo mesmo, de pessoa baixa, né? Beleza. Aí eu também torci pro Corinthians. Eu me simpatizava muito com o time, né? E ele também é corintiano. E no caso, quando tem jogo do Corinthians e o Corinthians faz gol, ele vai na janela com essa perra, chupa tal time, não sei o que. Nossa, sabe, é um comportamento infantil. Ele já deve ter passado dos 50 anos de idade, né? Por incrível que pareça. Um desocupado. E fica gritando que nem moleque de 10 anos de idade quando o time faz gol. E você sente até o sofrimento dele, porque a parede da sala minha com ele é colado. Essa aí é uma coisa que nem criança de hoje em dia faz, né? Um comportamento tão infantil. Beleza. E fora isso, ele pegou uma mania de assobiar, porque tinha uma época que tinha uns passarinhos aqui que ficavam assobiando. Ele fica na rua a manhã inteira assobiando, de tarde assobiando, fazendo aquele barulho bem de moleque mesmo, um comportamento. E assim, aquilo lá começou a me dar uma repulsa que eu comecei a nem, sei lá, quando eu olho pra ele eu nem tenho vontade de cumprimentar ele. E assim como muitos gurus até falam que a gente vê as nossas projeções no outro. Então eu comecei a realmente rever o que eu estava fazendo, porque eu estava com raiva dele. Daí nisso eu comecei a tentar me policiar ao máximo. Graças a ele eu consegui parar de fumar e fiz meu pai parar de fumar também, porque fica insuportável o cheiro de cigarro. Desde de manhã, umas 5:30 da manhã, até à noite, umas 10 horas, ele fica fumando. E nisso eu consegui, a gente aboliu o cigarro do nosso apartamento. Tanto porque eu tinha uma gata também aqui, eu não queria que ela sofresse com cheiro de cigarro horrível. E depois eu estava vendo a minha própria vida na época, 5 anos atrás. Eu tinha saído de 2 relacionamentos amorosos também. Eu estava bebendo, eu gostava de fumar, eu estava nem aí pro futuro, eu acho que eu estava muito acomodado também na vida. E como a expressão fala, os análogos se atraem, né? O semelhante atrai semelhante. Daí vem esse cara aí que realmente eu acho por sintonia que ele veio pra minha vida. Mas na verdade, nesse momento eu achava que ele era a pior coisa do mundo, mas agora eu vejo que ele foi uma bênção na minha vida, porque eu comecei a querer ser melhor na minha vida, assim, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, eu comecei a parar com os vícios, a não torcer mais pro Corinthians, a comer o mais saudável possível, a fazer exercícios regulares, academia, ginástica, respirar, apreciar, respirar o ar puro e principalmente
não falar mais mal de ninguém, porque você ouvindo os outros falando mal, assim, você começa a sentir uma certa angústia, uma raiva, principalmente se você escuta que ele está falando mal de você, da sua vida. Porque não interessa para ele o que acontece na vida alheia, né? Como ele é um desocupado, não tem nada para fazer, a única coisa que ele se apega é ficar falando mal dos outros, ficar cuidando da vida dos outros. E tanto que ele vive de passado, assim, às vezes você escuta ele só falando coisas do passado. Tanto que eu estava vendo até um vídeo do Dr. Laí Ribeiro falando que quando a pessoa começa a falar mais do passado do que o presente e o futuro de planejamento, é que essa pessoa está morrendo. Infelizmente o cérebro dela lembra mais as coisas passadas do que absorve ou planeja coisas futuras. E eu fiquei preocupado com isso também, eu aboli totalmente isso. Nesse vídeo eu abri uma exceção para mostrar o caso. Eu sei que estou falando mal dele, assim, mas ele já é um caso extremo, assim, de ouvir ele difamando os outros, já dá raiva, né? Zoando, assim, eu tinha uma gata também em casa que miava muito, e ele ficava zoando lá embaixo, falando o nome da minha gata, né? E assim, isso eu fiquei até mais revoltado ainda com ele. Mas como eu digo, ele foi uma bênção porque eu quero me tornar uma pessoa melhor a partir do exemplo dele, da minha projeção nele. Eu fico pensando, tudo que eu percebo nele, que eu sinto raiva dele, é porque está em mim, porque eu tenho isso também. E tento me policiar ao máximo para poder não acabar que nem ele, assim. Porque saúde, eu nem sei se ele deve ter. Agora, um casamento falido também, né? Porque ele fica falando mal dos outros, mas ele não olha para a própria trava no olho, que nem fala o ditado da Bíblia. E vou parar por aqui porque não cabe a mim falar da vida alheia, da vida dele. Então, assim dizendo que quando surgir alguma pessoa assim na sua vida, olhe primeiro o que você odeia nele, porque está em você, é uma projeção sua. Então tenta melhorar em você o que você odeia nele. E você vai ver que realmente a vida vai começar a fluir. Porque fazendo uma rápida listinha do que eu mudei assim a questão de querer mais saúde, não me acomodar tanto nas coisas, sempre buscar coisas novas, tanto que foi uma reviravolta na minha vida depois que ele mudou pra cá, porque eu vendo ele acomodado daquele jeito, eu comecei a querer fazer coisas novas, comecei a fazer teatro, principalmente para o meu canal também, eu tenho um outro canal além deste, comecei a fazer TV e cinema, comecei a querer fazer artes marciais, comecei a ir mais frequentemente para academia, comecei a fazer uma segunda faculdade, porque acho que não devemos parar de estudar, mesmo que eu não exerça essa profissão, mas é muito interessante porque eu estou adorando. No caso, eu sou formado em sistemas de informação